Mas eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia nessa noite eu ia falar Evangelho de Romanos, mas parece um Evangelho, né? Romanos é uma carta tão abençoada. Quem já leu Romanos inteiro? Eu faço um desafio: se você não leu o livro de Romanos inteiro, você está perdendo muita coisa. Tem tantas promessas, tem tanta coisa boa, tem tanta palavra, e essa carta escrita pelo apóstolo Paulo nos fala acerca do poder da justificação que Deus nos deu em Cristo. Mas eu gostaria de a gente ler o capítulo 8, só o capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa última frase: poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai bendito, nós te exaltamos nessa noite, glorificamos o teu nome, e tão bom é nós louvarmos a ti, Senhor, e agradecermos em todas as circunstâncias. Ó Pai, tu sabes que, como o irmão Newton, Senhor, que às vezes vinha aqui em momentos de grande aflição, outros irmãos têm chegado aqui nesse mesmo lugar, em momentos de aflições não menores, talvez em outras áreas, talvez em outras circunstâncias, e muitos tenham encontrado as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, uma palavra que vem dos céus para o seu coração. Dá-nos essa palavra nesta noite, Senhor, e que nós possamos, ao sair daqui, ó Deus, nos reportarmos ao grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo fantástico. Quando eu me sinto desencorajado, quando eu me sinto desanimado, é um dos lugares que eu me conduzo nas Escrituras. Você já se conduziu nas Escrituras? Né? Irmãos, a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que ela nos ajuda nos
E sempre há uma promessa de Deus para toda e qualquer circunstância que você esteja passando. Sempre há uma promessa de Deus, uma palavra de Deus que pode te ajudar, que pode te fortalecer. Essa carta aos Romanos, nesse capítulo 8, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulo, né? Não foi escrita. Essa divisão por capítulos e versículos surgiu por volta do ano 1200. Então, mas ajuda a gente poder se localizar nas escrituras. Então não há uma inspiração. Então às vezes você pode pegar de um trecho que está lá e passar para entendimento para um outro capítulo, para conservar a ideia ou o pensamento, ou então voltar uns 2 capítulos para trás para entender. Paulo, quando ele escreveu esse capítulo aqui, ele fala acerca da vitória que nós temos em Jesus, da vitória que nos vem no Senhor por causa do grande amor que Ele tem por nós. Ele diz aqui no versículo 31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora fecha os olhos e medita, vai lá. Sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um daqueles textos que nós temos que guardar no coração para quando nós nos sentimos ameaçados, passamos por lutas, por provas, podemos reafirmar essa promessa, que se Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Eu estou lendo um livro de crônicas, e em vários momentos o povo de Israel passou por lutas, por dificuldades, por problemas. Toda vez que eles recorriam a Deus, Deus visitava-os com misericórdia. Toda vez que nós vamos a Deus com o coração contrito, não com aquela atitude arrogante, colocar Deus na parede, mas aquela atitude de falar: Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, Senhor, eu sou pobre e necessitado, visita a minha vida. Irmãos, a graça do Senhor vem ao nosso coração quando nós assim fazemos. Ele diz aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz a primeira característica desse poder do amor de Deus por nós. Então vamos meditar neste amor de Deus por nós. Versículo 32, ele fala o quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então aqui fala de um amor doador. Deus deu seu filho por nós. Quando a gente pensa nessa dádiva que Deus fez por nós, tudo se torna, tudo se enquadra de forma melhor na nossa vida. Algumas vezes nós passamos por problemas, e no meio dos problemas vem uma vozinha do inimigo falando assim: Deus não ama você, Deus se esqueceu de você, Deus não se preocupa com você, você não está no plano de Deus, no propósito de Deus. Quem já ouviu essa sutileza aqui? Ou estou falando alguma coisa? Quem já ouviu? Irmãos, quantas vezes? Mas aí o que nós fazemos? Nós lembramos da dádiva do amor de Deus por nós, que foi Jesus. E daí você fala assim: não, Deus me ama. Essa voz não vem de Deus, essa voz não procede de Deus, essa voz quer me atrapalhar. Deus me amou e me ama porque Ele deu Jesus por mim naquela cruz. Toda vez que você estiver passando por um problema, por uma luta, por uma circunstância, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz. Volte-se para a cruz. Volte-se para o amor de Jesus por você, naquele madeiro. Irmão, Jesus não precisava ter deixado a glória do céu. No céu ele estava servido, tinha tudo que ele precisava. Ele era reverenciado pelos anjos. Mas o amor de Deus por nós fez Jesus vir e se humilhar por meus pecados, por teus pecados. Deus ama você.
Deus ama você. Deus está interessado em você, sim. Deus está interessado em você, sim. A Bíblia fala: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então, quando nós estamos passando por um momento de aflição, Deus está querendo trabalhar na nossa vida em alguma área. Deus está querendo trabalhar na nossa vida em alguma área. Porque se Deus permite alguma tribulação, é porque Ele tem um plano para nos ajudar, nos corrigir, tirar alguma coisa que está fora do lugar, colocar alguma coisa que deveria estar, mas que não está na nossa vida, por causa do seu amor. Ele deu o seu melhor. E a Bíblia fala: em Cristo Deus nos dá todas as coisas. Em Cristo Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Deus não dá as coisas que a gente acha que a gente deve ter, mas Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Se Deus deu Jesus, Ele pode nos conceder aquilo que nós precisamos. E se às vezes a oração que a gente faz, às vezes você não recebe da forma como você idealizou, Senhor, porque eu queria que fosse assim. Quem já recebeu um não como resposta de Deus aqui? Levanta a sua mão. Recebeu. Eu já recebi. Eu já recebi, não um, alguns nãos. Alguns nãos. Alguns nãos. Mas quem já recebeu algum sim como resposta de Deus aqui? Levanta a mão. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Deus foi favorável? Então, Deus, Ele nos visita para nos acertar, nos abençoar, nos dar vitória. Em Cristo nós podemos receber tudo o que nós precisamos. O segredo da nossa vida é estar em Cristo. A Bíblia fala assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olhe para o Senhor Jesus. Quando você estiver passando por algum momento difícil, olhe para o Senhor Jesus. Quando você estiver passando por um momento de prova, olhe para o Senhor Jesus. Quando você estiver passando por algum momento que você não entende nada, olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. O amor de Deus está em Cristo para nos libertar. É um amor resgatador. Irmãos, o amor de Deus é capaz de quebrar as piores cadeias, que é a cadeia do pecado. O amor de Deus pode romper com esse mal, que é esse veneno, essa chaga maligna que é o pecado. Olha que a palavra de Deus fala, volta lá para o capítulo 8, versículo de número 2, diz o quê? Porque a lei do Espírito da vida, mais uma vez, em Cristo Jesus, o que fez? Te livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Irmãos, a palavra de Deus tem o poder de quebrar a força do pecado. A força do pecado pode ser rompida, sim. O poder do pecado pode ser quebrado, sim. Nós não estamos à mercê de irmos para a condenação eterna. O pecado pode ser rompido. João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos liberta. Irmãos, há histórias aqui de vários irmãos que foram libertos do pecado, prostituição, impureza, bebida alcoólica, drogas, de uma vida egoísta. Jesus Cristo quebrando cadeias espirituais do pecado na vida de muitos para a sua glória. O poder do Senhor Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi para dizer o seguinte: eu posso libertar você, eu posso socorrer você, eu dei meu filho, eu posso quebrar toda a escravidão na sua vida. Amém? Então, irmãos, o amor doador de Deus nos resgata. Quando a Bíblia fala dessa palavra resgate, é uma palavra que o dono da terra poderia chegar no ano da remissão e comprar de volta aquela terra para si. O inimigo, ele tentou estragar a nossa vida, mas Deus pagou o preço, e
Jesus pode nos comprar de novo, pode nos resgatar, pode nos fazer por sua propriedade, povo exclusivo, propriedade exclusiva dele, para a sua glória. Então, a vitória. Em Cristo Jesus nós temos um amor doador. Deus se doou, Deus deu o melhor, Deus deu Jesus para nós. Amém? Outra coisa que a palavra fala, que esse amor é um amor justificador. Um amor justificador que nos perdoa. Olha o que está escrito aqui no versículo 33. O que está escrito? Vamos ler juntos? Quem tentará o quê? A acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui, irmãos, fala acerca da justificação, do perdão de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus nos perdoa, nos justifica. Nenhum de nós tem condição de estar na presença de Deus por si mesmo. Pode ter nascido na família, boa família, da igreja. Irmãos, eu nasci, meus pais eram pessoas piedosas. Minha mãe é uma pessoa extremamente piedosa, pregadora do Evangelho, pregava nas praças, trouxe muita gente para Jesus. Mas o que aconteceu? Eu nasci na casa dos meus pais, mas eu era pecador. Fui crescendo, conhecendo a Bíblia, mesmo pecador que conhecedor da Bíblia. Irmãos, só Jesus Cristo salva e justifica-nos dos nossos pecados quando a gente se arrepende e crê. Eu lembro ainda hoje, fresco na minha vida, na minha memória. Estava lá no Francisco Glicério, lá onde era a igreja, estava no último banco. Não tinha prestado atenção na palavra de Deus de jeito nenhum. O Espírito Santo tocou no meu coração lá no final do culto, já estava indo embora, e o Espírito de Deus falou assim, para que eu me arrependesse e eu fosse a Jesus, porque só Ele poderia dar jeito na minha vida. E foi o que eu fiz. Com 11 anos de idade, eu vim a Jesus, pela sua graça, ouvi sua voz, e Ele começou uma nova história na minha vida. Ele pode fazer isso, irmãos. Ele nos justifica. A palavra de Deus, Ele prova aqui o Edimburgo, fica aqui na escola, estudava junto na escola lá, mesma classe. Eu aprontava, eu mentia de vez em quando para os meus pais, mentia para minha mãe, mentia. Jesus tem poder de libertar, de curar, de transformar. Mas a Bíblia fala que nós temos em Jesus um advogado. Olha que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículo 1. O que está escrito? 8:1. O que está escrito? Agora, pois, já quantas condenações? Nenhuma. Quantas condenações há? Nenhuma condenação há para os que estão em quem? Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus nós recebemos a maior dádiva para a nossa vida, para nos libertar, para nos perdoar. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Perdoados. Nós temos um amor justificador. Somos justificados. Olha que a palavra fala em Romanos capítulo 5 também, só para a gente ver lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que está escrito lá? Justificados, pois, o quê? Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós não somos justificados porque a gente vem na igreja, nós não somos justificados porque eu sou amigo do pastor, nós não somos justificados porque eu entrego o dízimo, nós não somos justificados porque eu me batizei, nós somos justificados, pois, mediante o quê? A fé. Irmãos, eu estava andando na cidade, quando isso passou um tempo depois dos 11 anos de idade que eu estava no culto, passou 1 ou 2 anos mais ou menos. Eu achava que para receber o perdão de Deus, eu tinha que ganhar uma pessoa para Jesus, eu tinha que trazer alguém para a igreja. Eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar o pastor.
Até que um dia eu estava andando na Francisco Glicério, né? Estava andando na Francisco Glicério, meu pai tinha pedido fazer alguma coisa, minha mãe tinha pedido fazer alguma coisa. Eu tinha uns 12, 13 anos, estava andando, e o Espírito Santo falou claramente para mim: você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Quem fez fui eu. Quem fez foi Jesus. Você não precisa fazer nada. Você precisa apenas crer. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Não é alguma coisa que eu faço que vai me perdoar, que vai me transformar. É o que Jesus fez por mim. O que eu preciso é apenas crer em Jesus. Irmãos, como me ajudou quando eu descobri que Jesus é o meu advogado. Certa ocasião, um rei tinha uma pessoa que era condenada à morte. Uma pessoa condenada à morte. E o rei tinha a palavra final. E falou assim, e chegou então uma pessoa e falou assim: qual que é seu último desejo? Porque você não vai morrer enquanto você não cumprir o seu último desejo. E então aquele prisioneiro falou assim: eu quero que me traga um copo d'água. Eu quero que me traga um copo d'água. E daí então, traga um copo d'água. Traga um copo d'água. Trouxeram então um copo d'água. Então o rei falou assim: você não vai morrer enquanto você não beber esse copo d'água. O prisioneiro estava lá. Ele pegou e derramou aquele copo d'água. O rei tinha falado: você não vai morrer enquanto você não beber esse copo d'água. Derramou o copo d'água e a palavra do rei então ficou, e ele então não morreu. Irmãos, se Jesus falou uma palavra, que nós estamos salvos, que nós estamos justificados em Cristo, que Ele apagou toda a nossa trajetória ruim e nos colocou numa nova direção. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos um advogado, sim, que nos defende a nossa causa. Em Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Amém? Amém. Outra coisa é um amor capacitador. Versículo 37, Romanos 8, 37. O que está escrito? Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é um amor capacitador. É um amor que vem pelo Espírito Santo na nossa vida. Aliás, quantos dias Deus quer que o Espírito Santo enche o seu coração? Quando? Todo o tempo. Não é só de domingo, não. Não é só domingo, não. Não é só no horário do culto, só na reunião dos homens. Não, é todo o tempo. Irmão, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo todos os dias. Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo todas as horas. Que o Espírito Santo esteja agindo no teu pensamento, falando na tua mente, guiando você, conduzindo você para mais perto dele. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, olha o que está escrito no 26, Romanos 8, 26. O que está escrito? Também quem? O Espírito, semelhantemente, o que ele faz? Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, o que ele faz? Intercede por nós o quê? Sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A palavra assistir, aqui os irmãos sabem que assistir tem vários sentidos, né? Tem assistir, a gente assistir televisão, né? E assistir, por exemplo, a pessoa está doente, caiu, machucou, você vai lá assistir a pessoa, vai ajudar a pessoa a se levantar.
É nesse sentido que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos ajuda, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele nos capacita para a gente viver aquilo que Deus gostaria e quer que nós vivamos. Irmãos, esse poder de Deus fala assim, em Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E olha o que a palavra fala, que todas as circunstâncias que a gente possa passar, versículo 35 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas as circunstâncias nós podemos ter a certeza do amor de Deus por nós, em todas as circunstâncias. E diz mais outra coisa: nenhuma outra criatura, versículo 39 fala assim, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra o quê? Criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No versículo 38 ele diz o quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Ou seja, nada, nenhum poder pode me separar quando eu estou em Jesus. Eu sou mais que vencedor no momento que eu me coloco em Cristo Jesus para estar com Ele. Sozinho você está roubado, eu estou roubado. Em Cristo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais que vencedores. É o amor que dá nova vida. É o amor do Espírito Santo. Nós encontramos uma palavra que chama regeneração. O que é a regeneração? Deus nos faz de novo. Ele nos cria de novo. Ele forma dentro de nós coisas novas. Nós estávamos com o pensamento embrutecido, afastado de Deus. Deus coloca o pensamento certo e a gente é empurrado para vencer, para crescer, para ser ajudado por causa do Espírito Santo agindo em nós. A ação do Espírito de Deus em nós e por nós é que nos traz vitória. Deus é maior, Ele tem o poder de nos regenerar. O amor de Deus nos dá vitória em todas as circunstâncias. A palavra fala daquele moço que era o filho pródigo, que ele fala assim: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor que nós temos em Cristo é um amor capacitador. E por fim, é um amor que nos faz acolhedor, que nos torna filhos de Deus, que nos coloca na família. A palavra fala acerca de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o que a palavra fala aqui no versículo 16 e 17, fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Um amor acolhedor que nos recebe, que nos acolhe. Irmãos, graças a Deus, porque todas as vezes que eu fui a Jesus, e eu tenho certeza que você foi a Jesus também, com o coração contrito, com o coração quebrantado, você encontrou misericórdia. A Bíblia fala no Salmo 103, se você puder abrir Salmo 103, fala acerca deste amor paternal do nosso Deus, deste amor gracioso do nosso Deus. Diz no versículo de número 8, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata de que forma? Segundo o que? Os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Amém? Então Deus nos coloca na família. Irmãos, no céu é uma família só. Nós somos um povo, uma família de Deus. Deus quer que nós sejamos irmãos. Deus quer que nós tenhamos união. Deus quer que nós caminhemos na mesma direção e que nós cheguemos em vitória lá diante do trono do nosso Deus. Ele quer que você esteja lá. Ele quer que eu esteja lá. E por causa do seu grande amor por nós. Nossa capacidade? Não. Nossa habilidade? Não. O seu poder agindo dentro de nós. A palavra de Deus diz que por causa do seu amor, nenhuma circunstância, nenhuma criatura, nenhum poder pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele nos ama. Quando você estiver passando por lutas, por provas, por problemas, por aflições, lembre-se do amor de Deus por você. Certa ocasião, uma pessoa foi no culto, e naquela igreja onde a pessoa foi, o pregador fez a mensagem e falou tal, e aconteceu que a pessoa no final do culto foi à frente e se entregou a Cristo. E daí o pastor perguntou no final assim, que parte da mensagem tocou o seu coração para que você pudesse vir a Cristo? Daí o pastor, a pessoa falou assim: pastor, não foi nada que o senhor falou, não. Não, é que estava lá na igreja, e na igreja estava escrito lá em cima assim: porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E eu comecei a ficar pensando no amor de Deus por mim. Foi isso que tocou no meu coração. Irmãos, é o que toca no coração da gente, é o grande amor de Deus por nós. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Deus, porque no meio da prova mais difícil, da hora mais árdua, ó Deus, nós podemos olhar e lembrar de Jesus, que foi entregue por nós naquela cruz. Todos nós somos pecadores, ó Deus, sem Jesus nós estamos no pecado e condenados, mas no momento que nós estamos em Cristo, diz a tua palavra, que nós estamos justificados. Quando nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Quando nós estamos em Cristo, nós somos filhos do Pai. Quando nós estamos em Cristo, nós somos libertos de todo pecado, de todo mal. Permita que nesta noite, ó Deus, cada um aqui esteja em Jesus, vivendo a sua vida escondido do Senhor Jesus, guardado do Senhor Jesus, identificado com Jesus, que nós estejamos vivendo a vida que o Senhor quer que nós vivamos, e não a vida que nós achamos que temos que viver, que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, e em Cristo somos mais que vencedores. O amor de Deus nos renova, a graça de Deus vem sobre nós. Vem, Senhor Jesus, e fala conosco em teu nome.